Amém. Graças ao Senhor, irmãos, por mais uma palavra. E aqui, nesses 3 versículos que a gente deu, que a gente acabou de desfrutar, eu creio particularmente que está toda a estrutura nossa aqui. Se a gente entender isso aqui, se hoje a gente entender isso aqui com a mente do Espírito, com a consciência da graça, muita coisa a gente vai poder enxergar com os olhos do Senhor. Por um lado, muitas coisas elas não são retiradas, mas muitas coisas nós vamos enxergar segundo a ótica do Pai, que isso é que é importante. Que a gente tem uma oração lá em Jó, no capítulo 36, ele diz assim, que é o aflito, ele o livra por meio da sua aflição. A nossa oração é que ao justo o Senhor o tira da aflição, não é assim? Mas não é assim que o Senhor trabalha. Ele diz que ao justo ele o livra por meio da aflição. Então a questão não é se ele tira ou não, a questão é como a gente se comporta no meio da tempestade e da prova, que é isso que a gente vai ver aqui. Essa passagem aqui, também eu creio, que põe, por um lado, por terra o livre-arbítrio no que se diz respeito a essa passagem, né? O livre-arbítrio aqui não teve, porque diz que Adão teve o livre-arbítrio. Adão, eu não creio que ele teve o livre-arbítrio, porque Adão ele não conhecia o outro lado. Adão não conhecia, ele não tinha o pecado, o pecado não tinha entrado, ele só tinha Deus. Então, quando a gente vê no verso 16 que ele diz assim, e o Senhor lhe deu esta ordem. Foi uma ordem. Se a ordem for desobedecida, então houve o quê? Uma desobediência. E aí, quando o pecado entrou, aí sim, nós passamos a ter o livre-arbítrio. De viver ou não, que é a pergunta que o Senhor vai fazer no capítulo 3. Onde estais? Aí sim é o livre-arbítrio. Mas Adão teve livre-arbítrio? Adão não teve livre-arbítrio. E se você for olhar de uma forma segundo Cristo, nós temos livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio? Segundo Cristo, nós não temos. É ele ou ele? Aí nós temos mais uma opção, ele. Né? Não tem. Em Cristo não temos opção. Né? Agora, como eu te falei, isso aqui é uma forma que eu vejo na palavra, e segundo, o caráter. Porque uma coisa é desobedecer. A gente não entende que Deus deu uma ordem. Ele diz assim, não coma. E se eu comi, não é uma questão de eu ter escolhido ou não, é uma questão de desobediência. Porque eu escolho, eu tenho uma opção. Qual é a opção que Adão tinha? Qual era a opção que Adão tinha? Alguém pode me dizer? Porque eu tenho uma opção, eu não tenho. Eu conheci as trevas, eu não conheci. Quem aqui não conheceu as trevas? Mas graças ao Senhor conhecemos a luz. Aí sim nós temos livre-arbítrio. Aí nós temos sim, mas Adão não, porque é o primeiro princípio para a gente entender onde a gente está. Então, eu vou fazer uma pergunta, não precisa você responder, certo? E mediante a palavra, aí eu creio que o Senhor vai nos colocar e a gente vai ter a resposta no nosso espírito para essa pergunta, né? Quem é que quer ter paz aqui? Quem é que quer ter paz? Quem é que quer ter alegria? E o que é paz? E o que é alegria? Você concorda comigo que quando a gente faz essa pergunta, a gente tem paz como sentimento? Né? A gente não tem alegria como sentimento? Ou não é? Falou em paz e falou alegria, qual é a primeira coisa que está condicionada em nós? Um sentimento. Ou não é? Senhor, me dá paz. Senhor, me dá alegria. Só que a Bíblia diz que paz e alegria, antes de ser um sentimento, ele é uma pessoa. Paz é uma pessoa. E alegria é uma pessoa. Se eu tiver paz e alegria que não seja nessa pessoa, eu também estou tendo paz e alegria em uma outra pessoa, que a Bíblia vai falar do velho homem chamado Adão, que dá. Então, quando ele diz, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia em que dela comerem, morrerás. Quando você chega no capítulo 3, versículo 1 diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha dado, disse à mulher, é assim que Deus disse?
não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A serpente lhe disse: é certo que não morrereis. Deus disse que ele ia morrer. Satanás disse que é certo, usando até o mesmo nome: certamente não morrerás. Vocês percebem que quando ela não caiu quando comeu, quando ela provou, ela caiu quando ela escutou Satanás. A mente dela foi pervertida quando ela validou a conversa de Satanás. Vamos lá de novo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o seu Deus tinha feito, disse à mulher, a queda foi aqui, disse à mulher: é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta: quem é que faz isso? Jesus. Por que Satanás tem sucesso, entre aspas, nas suas investidas? Porque todos os princípios de Satanás são divinos. Já percebeu? É uma serpentezinha, não é isso? Ele tem aqui, né? Satanás, ele tem êxito porque ele usa os princípios divinos. Lembra de Babel, a unidade? Né? Então ele diz: respondeu-lhe a mulher. Acabou-se. Disse Satanás, respondeu a mulher. Pronto. Quando ela respondeu, a mente dela foi pervertida, foi tirada do que é, do ser, e foi passada agora por ter. Aí ele diz assim, olha o que ela diz: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Olha onde a árvore do conhecimento foi parar: no centro. A perversão, ela não tocou, ela não comeu, ela só respondeu. Quando ela respondeu, a mente dela turvou, e aquilo que não é Deus passou a ser o centro da vida, e começar agora ela estabelecer nela que não comesse. Por quê? Porque quando ela disser não como, ela ia alimentar o bicho, porque a força do pecado é a lei. Isso, tocareis. Ainda tem isso, para ver como perverte. Deus não falou isso. Dele não comereis. Então a serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás ofereceu o que a Eva? O que foi que Satanás ofereceu? Conhecimento. Conhecimento. Somente. O que é que afasta o homem de Deus? Conhecimento. Ou não é? Aí daí veio toda a mazela. Então, irmãos, quando diz que o Senhor é a nossa justiça, é por causa disso, porque com essa afronta aqui, a justiça, a glória e a santidade de Deus foram afrontadas. Nós não poderíamos mais participar da justiça, nem da glória, nem da santidade de Deus. É tanto que no contexto que se segue, o Senhor colocou um anjo no jardim com a espada reluzente para que eles não entrassem, comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. E aí a gente começa a ver os efeitos que essa árvore nefasta fez em nós. A primeira coisa que essa árvore faz, não é exaltar o homem, colocar o homem numa posição que ele não tem, né, e tirar Deus do foco, não é? Então começou o conhecimento do bem e do mal ser o foco do homem. Então, na minha e na sua experiência, eu perguntei o que é paz, né? Paz. A partir de agora, começou o homem, que o Senhor depois prega o Evangelho e diz que do suor da terra ele vai ter o alimento dele. Ele agora começa a ter que fazer para ter. Ele perdeu a noção de ser. Ele não sabe o que é ser. Ele agora tem que fazer tudo para ter. E aí começa a primeira coisa que o Senhor vai nos dizer, e hoje, isso aqui faz há 6.000 anos atrás, e hoje é tão claro na nossa vida, quando acontece algo com a gente, quando a gente é confrontado com aquilo que a gente é, qual é a nossa primeira reação? Justiça própria. Justiça própria, irmãos, é o combustível de Satanás. Esse animal, serpente, a gente vai ver que ele começou com uma serpente,
aqui no jardim, nós já tivemos comunhão sobre isso. Em Apocalipse 12, diz que ele é um dragão, e quando chega a partir do verso 7, diz que ele é o grande dragão. E quando chega em Apocalipse 18, diz os materiais com que essa serpente se tornou esse grande dragão. Os irmãos já viram isso. E lá dentro dos materiais está o quê? Almas humanas. Psique. Essa serpente, ela não se transformou num dragão do dia para a noite, e não foi do nada. Foi com o quê? Almas humanas. Respondendo como Eva respondeu. Mesmo jeito. Então hoje, quando a gente se acorda de manhã, o Senhor vai dizer para mim e para você: onde estás? Mesma coisa que ele perguntou a Adão. E aí a gente tem o livre-arbítrio, sim, de viver pela árvore da vida, ou viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o nome já está dizendo bem, mas a Bíblia também nos ensina que nem todo bem é de Deus. A Bíblia nos ensina que nem toda sabedoria é de Deus, nem toda luz é de Deus. Lembra que Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz? Que existe sabedoria, irmão Tiago, lá no capítulo da sua epístola 1, diz sabedoria terrena e demoníaca, não é isso? E todo bem que não procede da vida é maligno. Então esse bem desse conhecimento aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, é tão maligno quanto o próprio mal, só que de uma forma diferente. Então a pessoa confunde bondade com bondadismo. Entendeu? A bondade é a expressão de quem Deus é. O bondadismo é aquilo que eu quero ser para ser aceito. Na realidade, eu não quero fazer o bem a Eliseu. Eu não quero ser uma pessoa boa para Eliseu, para o bem dele. Eu quero porque eu quero me autoprojetar. Eu quero ter a atenção das pessoas. É isso que a área do conhecimento faz, porque a gente caiu numa carência, a gente caiu numa superproteção, a gente caiu numa autocomiseração, que aí quanto mais a gente retroalimenta esse negócio, mais a gente está sendo devorado. E 1 Coríntios capítulo 15 diz que a força do pecado é a lei. E essa lei, quando você vai para o original lá, é a lei mosaica, a lei de Cristo, a lei de Deus, a doutrina, e a lei que a gente estabelece. A partir de hoje eu não faço mais isso. Mas a partir de hoje eu não faço mais isso porque eu não quero fazer, é porque eu estou sendo acusado de uma coisa que eu fiz, achei errado e que na realidade eu quero sair daquela acusação. É tanto que depois a gente faz de novo, e aí vem um remorso, não vem arrependimento. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal em nós. Então a justiça própria, a gente vai falar que nós somos almas e a gente precisa de sentimentos. Então essa justiça própria aqui, ó, ela vem de Adão. Se a gente entender isso aqui, ele vai gerar justiça própria, que vai ter paz e que vai ter alegria. E onde é que a gente se engana o tempo todo? Nesse sentimento. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé, não vive por sentimento. Eu queria que os irmãos fossem com a gente lá em capítulo 3 de Filipenses. A questão do sentimento, ele é importantíssimo porque nós somos almas e nós precisamos nos alegrar. Mas a palavra diz, desde Gênesis até Apocalipse, alegria no Senhor. Alegria do Senhor. Então, se eu não entender qual é a fonte dos meus sentimentos, eu não tenho que estar preocupado com o que eu estou sentindo ou deixando de sentir. Eu tenho que estar me analisando pela consciência da palavra, aonde é que eu estou. Se eu estou em Cristo, eu só estou em Adão. É isso que eu tenho que estar, mediante a luz da palavra, porque os sentimentos eles vão se seguir. Eu não posso nortear minha vida pelo sentimento, eu tenho que nortear minha vida pela fé. E o sentimento de paz e alegria é algo que é produzido, ele não cai, ele é produzido mediante a nossa atitude no ser. A diferença bem clara aqui, ó, Adão sempre tem isso, ó, é ter, que é a desconfiguração. Cristo, aos polos opostos, Cristo é o ser. Aí aqui é a justiça nossa, que produz a verdadeira paz e produz a verdadeira alegria. Onde é que Satanás nos engana? No sentimento. Onde é que Deus nos tira do engano de Satanás? Pela fé. Então hoje, qualquer coisa, a gente busca tudo para ter paz, mas não procura ver a origem. Eu vou ler o texto e
os irmãos apenas acompanhem, capítulo 3, certo? A partir do 2. Ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, ele vai dizer quem ele é. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele vai dizer quem ele era. Circuncidado do 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto à justiça, aqui ó, Adão, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 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 Irrepreensível segundo a ótica dele. Porque segundo a ótica de Deus, ele era repreensível, porque Deus nunca disse para matar, e o que ele fazia era matar. Os 10 mandamentos que ele servia a Deus com todas as suas forças, ele estava praticando algo que Deus disse no mandamento dele, que ele vivia pela lei: não matarás. Mas o zelo dele era tão grande, não é? Tão grande, que ofusca tudo, estabelece o alvo e vai em frente. Agora, abrindo um parênteses, o que é que tem aí? Por incrível que pareça, um coração que ama a Deus. É tanto que o Senhor mudou a história dele, e faz com qualquer um, porque Deus sempre vai ver o coração. O serviço genuíno a Deus não é o que a gente faz para Ele, é quem a gente é para Ele, né? E aqui a gente está falando de uma pessoa. Então ele diz, sim, mas o que para mim era lucro, olha, ele considerava isso aí tudo lucro, tudo que o exaltava, né? Fazia confiar na carne. Mas considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras tudo, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como esterco, refúgio aí no original é esterco, para ganhar a Cristo. Não é? Agora, olha o segredo que está correlacionado, e a gente vai linkar com Gênesis 2. E ser achado nele. Está vendo aí, ó? Não é em algo dele, não é na lei, é nele, é numa pessoa. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Ele não vivia por sentimento mais. E aí ele vai explicar aqui, certo? Não tendo justiça própria que procede da lei. Por quê? Porque era o sentimento brotado do Adão, baseado no ter. Ele se sentia bem sendo o cara que era e fazendo o que era, porque ele tinha aplauso dos homens. Lá em João 12 diz claramente, quando os romanos disseram com relação a Jesus, diz bem assim, ó, está aí o mundo todo indo atrás dele, agora vai vir os romanos e vai tirar a nossa nação, olha onde estava o coração, a nossa nação vai tirar tudo de nós, não é? E aí quando chega no finalzinho do capítulo, ele diz assim, muitos dentre eles criam em Jesus, mas não o confessavam, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pronto, isso era o que estava naquele povo e está dentro de nós. Então ele chegou e disse, se achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Está vendo que não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé. A justiça que eu vivo é o que vai produzir o verdadeiro sentimento. Nós temos a fé, nós temos o fato e nós temos a experiência. A fé é o está consumado. O fato está aqui, que se dirige para fé e fato. As experiências seguem. Se eu for ver as experiências e me estribar nela, eu vou cair. Porque ninguém caminha olhando para trás e não se depara com algum obstáculo. Ou cai, ou tropeça, ou não é. Se você andar caminhando para trás, você vai cair. Então a fé está aqui no meio, olhando o fato, e as duas são uma. Então ele diz claramente, a justiça que provém da fé. Tudo o que Jesus fez por mim e por você. O que foi que Jesus fez por mim e por você?
Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para ser a nossa justiça, porque desobedecemos Ele no Éden e a santidade, a glória dEle e a justiça deles foram afrontadas, e nós não poderíamos mais ter nenhum tipo de relação, por melhor que fosse, com Deus, se Jesus não for a minha e a sua. Se eu não entender isso e for com a oferta de Caim para Deus, que foi que Deus disse? Não aceitou Caim e a sua oferta. Veja a oferta de Caim, baseado no T. Veja a oferta de Abel, baseada onde? No C. Na entrega. Lá em 1 João 4 vai dizer o quê? Que Caim era do maligno. Vai ver a oferta de Caim. O problema não é o que a gente faz, o problema é a resposta que a gente vai dar a Deus, que Ele fez a Adão. Onde estás? Estás na minha justiça ou estás na justiça própria tua? Porque ambas correm em dois rios, uma termina na Nova Jerusalém, outra termina no Lago de Fogo. Essas duas justiças aqui, elas caminham paralela desde o dia da queda. Aquela vai terminar na Nova Jerusalém e essa aqui vai terminar no Lago de Fogo. E tem muita gente no alto engano aqui, vivendo. Então ele diz: para o conhecer. Vamos tocando nas palavras e mastigando. Está vendo o que está no coração dele? Para o conhecer. Paulo, a gente viu que ele já estava muito adiante. Paulo ele já estava muito adiante. Ele não, é como se ele tivesse passado por cima das doutrinas todinha e já queria a pessoa de Cristo. Então ele pelo falar, ele foi se norteando e ele começou, tudo dele é ele, nele. Se você ler Efésios 1, são 14 versículos primeiro, nele, por ele, aquele, ele, amado, não é assim? Você lê lá que é tudo pessoal, conhecer, né? E o poder da sua. Onde é que a gente conhece a ressurreição? Onde há ressurreição é porque houve morte. Está entendendo falar dele aqui? Aqui é um ser crucificado. E ele vai dizer a você de onde vinham os sentimentos dele. Aí ele chega e diz: e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É o que, Rogério? A extraordinária ressurreição. 12. Ele começa a dissecar o que ele falou até o versículo 10, até o versículo 11. Não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele sabia disso, porque ele estava no processo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. O que foi que o conquistou? O que era que ele queria conquistar aqui, que foi conquistado? O que foi que conquistou Paulo e cada um de nós? O que é que nos constrange? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se lembra que quando Paulo lá em Atos dá uma narrativa dizendo que ele perseguia a igreja de Deus e a devastava? Se lembra desse versículo? Que ele perseguia a igreja de Deus e devastava? Você se lembra que quando chega em 1 Coríntios 13 ele diz: segui o amor? Você sabe que aquele perseguia e aquele seguia é o mesmo radical? Você sabe o que é Deus pegar um coração que o busca? O coração que perseguia é agora a mesma força, a mesma impetuosidade, a mesma garra, só que agora em ressurreição atrás do amor. Do jeito que ele ia para acabar com a igreja, entendeu? Ele agora está indo com a mesma disposição atrás do amor, morrer pela igreja. É o mesmo verbo, o mesmo radical, o mesmo. Deus pegou ele e transformou num ser ressurreto com tudo que ele é. Tereza, que a gente falou ontem, tem que pegar tudo e agora ser em ressurreição. Então aquilo que ele era para destruir, ele disse: agora eu morro. O amor ressurreto é o mesmo radical grego. Então ele diz assim, que não tem, né? Aí ele diz que: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Essa palavra não julgo, isso significa que Paulo ele vivia
numa plena comunhão com Deus, de julgar as atitudes segundo o seu caminhar. Jó fez muito isso. Só que Jó e Paulo são duas esferas totalmente diferentes. Paulo, ele se julgava, porque esse mesmo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que o homem espiritual julga todas as coisas. Mas Paulo, ele não se julgava para dizer: estou no caminho de Deus, não estou no caminho de Deus, estou no Espírito, não estou no Espírito, estou na carne. Isso é paranoia. Isso é paranoia. Não é esse tipo de julgamento. A autoanálise que ele fazia também não era introspecção, isso é um perigo, tá certo? O que Paulo fazia era simplesmente confrontar ele com Cristo, só. Ele via a personalidade de Cristo, pegava aquela luz e trazia para ele. Aí dizia: cheguei não, mas prossigo. Cheguei não, mas prossigo. Esquecendo das coisas que para trás fica. Então ele fazia esse julgamento segundo a consciência do próprio Cristo que habitava nele. E ele tinha essa consciência. Tinha em Atos, no capítulo 23, Jesus se põe de lado dele, bota a mão no ombro dele e diz: assim como testemunhasse, coragem, assim como testemunhasse de mim aqui em Jerusalém, convém que tu faças isso em Roma. Então esse homem, ele sabia como era que se julgava, através de uma consciência e não através da mente. A mente dele era subjugada, a consciência virou a mente do Espírito, e agora ele podia ver com clareza as coisas segundo o Pai. Aí ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estás diante de mim, as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só o que é que ele diz no 15. Olha o que é que ele diz no 12, né? Não que eu tenha recebido ou obtido a perfeição. Ele se julgava, olhava para ele, e quando ele olhava para ele pela consciência da graça, da palavra, e comparava com Cristo: não estou perfeito, ainda estou caminhando. Mas quando chega no 15, ele diz assim: ó, todos nós que somos perfeitos. E aí? Você sabe o que é um julgamento da consciência? Para onde nos leva? Para a cruz. Cada vez que a gente está na cruz, mais de Cristo é acrescentado em nós. Ele está escrevendo para uma igreja, e ele não diz assim: ó, eu agora que sou perfeito. Ele diz agora: ó, todos nós que somos perfeitos, porque é isso que a cruz faz. A cruz não mostra uma parte, a cruz mostra o todo. Então ele diz: todos nós que somos perfeitos, tenhamos vivamos por essa fé, é assim que ele diz, tenhamos que sentimento? Maduro, isso. Aí ele quer dizer assim, vamos lá, todos que são perfeitos ou maduros, tenhamos este mesmo sentimento. O que é ser maduro? O que é ser maduro? A gente já teve comunhão sobre isso. Maduro é quanto você responde à luz que Deus tem lhe dado. Quanto mais luz você recebe de Deus, e quanto mais você o tem como obediência para responder aquilo que Ele está lhe dando, mais maduro você é. Portanto, é possível um irmão começar a reunir conosco e com 1 ano ele está no terceiro céu com o Senhor, e o irmão com 50 anos de vida da igreja não conhecer nem Jesus. Porque é uma questão de fé e de obediência. Então Paulo, né? Você vê, Paulo, quando a gente vai ver, Paulo ele saiu assim, buscando Cristo, está passando por cima de tudo. Porque o normal era que se eu ganhasse Cristo, eu deveria, com a revelação dessa, procurar os santos, né? Para a gente ter comunhão. Ele disse: não procurei carne nem sangue, fui-me embora para Damasco e fui viver lá com Cristo, aprender com Ele, e depois trouxe tudinho. Porque é assim que o Senhor quer. Nós vimos em outras comunhões passadas, abrindo mais um parênteses, porque tem apóstolos nas igrejas, porque precisa dos apóstolos nas igrejas, porque precisa de profetas nas igrejas, porque precisa dos evangelistas, dos pastores do mestre, porque precisa da igreja. Agora a pergunta é do coração de Deus que tenha isso nas igrejas? Será que Deus queria isso? Ou queria falar diretamente com os filhos? É porque a gente se afastou tanto de Deus,
que uma minoria resolveu seguir ele, e é essa minoria que ele usa para trazer os outros. Mas sereis nação de sacerdote. Direto, não é? Vai ter um sacerdote, é nação, reino de sacerdote, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Qualquer um de nós adentrar na presença de Deus a qualquer hora, mas essa maldita árvore obstaculou. E rei, isso, sacerdócio real, nação santa. Quando a gente vê, porque, irmãos, quem aqui, se recebeu uma carta sem saber quem o mandou, mas recebe uma carta de uma pessoa muito íntima, você não sabe quem mandou? Eu vou escrever uma carta para Barbosa. Barbosa, isso aqui é só para ver, mandaram para você, é uma pessoa que lhe ama demais, mas não vai botar o nome, só para você saber quem é. E ele vai ler a carta, tu vai identificar quem é? Uma pessoa muito íntima sua e muito querida. Pelo falar da carta, você identifica? Precisa ter o destinatário ou que o remetente? Se houver um caráter aprovado entre essa relação, precisa de algum remetente? Isso aqui é a mesma coisa. Quando eu entendo o caráter de Cristo, quando eu entendo a pessoa, quando eu começo a viver com Ele, que é isso que Ele quer, caminhar, e a gente começa a entender a pessoa dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, não é assim? Por exemplo, tem coisas que eu gosto de fazer, mas minha esposa não gosta. Por que eu deixo de fazer essas coisas? É para confrontá-la? É porque o amor se tornou maior do que a coisa, porque existe um relacionamento, então as coisas começam a ter prioridade, as que são, e não as que eu tenho, e elas vão sendo colocadas no devido lugar. O ser passa a ter mais valor, e a gente deixa de fazer não por obrigação, até sim no início, até no início tudo bem, mas se você vai com a prática, aquilo vai se tornando algo que quando você vê, você não está mais fazendo, porque não está mais fazendo, não é uma lei mais, é uma questão de vida. E ele diz: tenhamos esse mesmo sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que alcançamos. Está vendo que é uma palavra equilibrada? Você está vendo que é uma palavra de amor? Você está vendo que é uma palavra de um terceiro céu aqui, mas que ele sabe que nem todos vão fazer e receber e andar como ele anda? Isso era o encargo de Paulo. Os apóstolos aqui, quando a gente vê, as igrejas estavam caminhando, ele chegava e dava. Se a igreja absorvesse, caminhasse, ele ia-se embora pulando de alegria, que aquela igreja ganhou, e ali era o encargo de uma relação. Das igrejas tudinho, só Filipos que se associou com ele, as outras não. A gente está vendo o início da igreja, então a igreja ainda não tinha realidade. Então para que servia os apóstolos? Chega numa localidade, pregava, deixava a palavra, mas se Paulo visse, se você ler de Romanos, eu só consegui até agora ler de Romanos a 1 Tessalonicenses, o coração de Paulo com relação à igreja: não que eu tenha domínio sobre a vossa fé, mas o que eu quero é que vocês cresçam, né? Eu não preciso do seu donativo, o que eu quero é que o Logos cresça em você. O que Paulo está dizendo para as igrejas é que ele chegava e pregava. Se ele visse que os presbíteros comeu a palavra, absorveu a palavra e estava levando a palavra segundo Cristo, ele ia embora, não queria mais nem saber. Ele podia depois, quando viesse, passasse por perto para ter comunhão do Cristo na relação da igreja, e não dizer o que a igreja tem que fazer. Isso é para criancinha, quando está começando, que era o que ele fazia com as cartas. Mas veja o coração de Paulo: sofro por vós, amados, aos Gálatas, até ver, sofro dores de parto, até ver meus ensinamentos e meu ministério formado em vós. Foi isso? Até meus ensinamentos ser formado em vocês. Foi isso? Até Cristo ser formado em vós. Agora manda Cristo ser formado em vós, para tu ver como era que ele começava Gálatas 3. Ó Gálatas amados, gloriosos, vocês estão vivendo no Espírito, vocês começaram no Espírito e estão continuando, amém. Ia-se embora, porque ele teve que dar uma parada. Ó Gálatas insensato, começasse no Espírito e quer se aperfeiçoar começasse no Espírito e quer se aperfeiçoar na carne, rapaz. Vocês estão com o juízo nos pés, presta atenção, rapaz. Era isso, essa relação de amor do apóstolo com as igrejas.
Paulo, ele não tinha a mínima intenção que ninguém seguisse o que ele estava dizendo, mas que seguisse Cristo. Mas como ainda não tinha essa realidade, me imite aqui, para que você seja... O que é que ele diz à igreja de Tessalonicenses? Sabe o que é que ele diz? Dou graças a Deus que vocês não só se tornaram nossos imitadores, mas imitadores do próprio Senhor. Graças a Deus que vocês deixaram o convívio com ídolos mudos agora e converteram ao Deus vivo. Acabou, foi embora. E é isso que eu e você tem que fazer. A gente não tem que estar se metendo na relação dos filhos de Deus com Deus, não. A função da gente é levar os filhos de Deus para Deus. Uma vez que encontrou, é Ele e Deus. A gente fica só na aresta, ó. Para na hora que eles precisarem, a gente... Vamos lá? Vai dar receita não. Vai dar receita não. Vamos desfrutar do Senhor. Vamos ali. Mas a gente tem mania de se meter na relação dos filhos de Deus com Deus. Aí termina sendo um tropeço com o Senhor. Coisa no coração da gente que a presunção quer dizer, quando a gente nem sabe o que está no coração da gente. Deus, ele tem a forma de falar com a gente, a gente só tem. O que é que o pastor faz? Conduzir as ovelhas para o pasto verdejante e deixa ela se alimentar. Fica só de longe, ó, para que não venha. Opa, não é assim? Mas vai se meter? Não, esse capim não, você tem que comer esse capim. Só, ó, come na minha mão, esse capim aqui não é bom não. Esse capim é assim que o pastor faz? E dentro do rebanho tem umas que sempre se desponta. Por quê? Porque a pastagem grande, ela está comendo aqui e vê que o capim não é muito bom. Aí ela sai, eita, aqui é bom, papá. Aí as outras simplesmente seguem o instinto da vida. Não é eu sou melhor do que você. Não, está comendo alguma coisa, está dando, eita, é instintual, não é organizacional. É instintual, porque é processo de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um caminho, Jesus não é uma verdade, Jesus não é uma vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que o povo tem raiva dos cristãos, porque nesse mundo pós-verdade aí, cada um tem a sua verdade. Você tem sua verdade, eu tenho minha verdade, cada um tem sua verdade. Não é assim? Vocês são muito arrogantes. Não, meu irmão, é porque a sua verdade é baseada no quê? A minha verdade é baseada num quem? A minha verdade é uma pessoa. A sua verdade é um fato, alguma coisa. A minha verdade é uma pessoa. A minha verdade, ela tem personalidade, ela tem caráter, ela respira, ela escuta, ela fala. A sua não. A sua é relativa, porque o que é verdade para você pode não ser para mim. Mas a minha verdade é verdade para você, querendo você ou não. Por isso que a gente é um povo arrogante. Por quê? Porque faz a leitura do povo arrogante segundo o T, segundo Adão. Tenhais esse sentimento. Que sentimento é esse? Versículo 9. Ser achado nele. Esse é o sentimento que eu tenho que ter. Não é se eu estou alegre, se eu estou triste. Meu sentimento é querer ser achado em ti. Vou para a palavra, medito na palavra, como da palavra, observo o caráter dele, vejo como ele age, vejo como ele não age, vejo o que é que ele faz, e aquilo começa a se tornar eu. E aquilo, quando se começa a tornar eu, começa a ver produção da verdadeira paz e da verdadeira alegria. Aí você começa a entender, hoje na prática, quando as pessoas eram queimadas vivas no madeiro, John Hus foi queimado vivo no madeiro, cantando e louvando ao Senhor. Policarpo foi queimado vivo, só que não conseguiram, no caso de Policarpo, as chamas não conseguiram consumir. Não sei se os irmãos sabem da história de Policarpo. Quando eles tocaram fogo, antes de ser capturado, ele estava fugindo, o Senhor disse, não é mais hora de fugir. E aí ele ficou esperando, os soldados romanos chegaram e pegaram ele. Ele disse, posso orar por vocês? Pode. Ele passou um tempo orando, fez comida para os soldados romanos. Os soldados romanos ficaram numa antessala e ele em outra orando, e os soldados romanos escutando ele orando por eles. Caminharam ele até o martírio. Chegou lá, a estaca, ele se agarrou lá, botaram a madeira e tocaram o fogo. Só que o fogo não consumia. Ficou como um invólucro assim de um vácuo, que o fogo não pegava a madeira que ele estava, nem ele, só a madeira que estava queimando e não tocava nele. Sabe como foi que ele morreu? O cara veio com a lança e perfurou ele, mas ele não morreu queimado.
Né? Como é que essas pessoas vão nessa situação? Como é que as pessoas são jogadas dentro de um coliseu e são comidas e devoradas pelos leões? E você vê que, segundo a narrativa no livro dos Mártires, muitos se convertiam pelo testemunho que eles davam da conduta deles até lá. O que é que faz isso acontecer? A gente devia se perguntar, essa consciência, esse julgamento que Paulo fazia dele. Porque, irmãos, olha, se iluda, se não houver isso, vai negar o Senhor. A concretização de negar o Senhor lá na frente só vai ser a coisa estampada. Mas a gente nega o tempo todo, quando a gente escolhe essa desgraça aqui, ó. Porque ali é a graça, aqui é a desgraça. O que é Adão é viver uma desgraça. O que é Cristo é viver na graça. O que é que Gálatas 5 diz? Vós que quereis se justificar-vos na lei da graça, decaíste. Se eu não entender que esse sentimento de ser achado nele, o que é ser achado nele de modo bem prático? O que é ser achado nele de modo bem prático? É começar a olhar as circunstâncias com os olhos da graça. Pronto. O meu cativeiro é a minha esposa. O meu cativeiro é as minhas finanças. O meu cativeiro é seja lá o que for que está fazendo eu sofrer. Não. O nosso cativeiro é o nosso eu. É isso aqui, ó. Quando a pessoa entende que a esposa, aquela entrave na sua vida, tá certo? Com os olhos da graça, a gente consegue ver que a esposa é para tirar a trave dos meus olhos. Quando eu consigo entender o trabalhar da graça de Deus nessas circunstâncias, eu vou saber o que é a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Mas, Senhor, tira minha esposa, aí eu me separo, aí tenho paz e alegria. Aí, porque eu tenho paz e alegria, aí é de Deus. Caim era do maligno, e o maligno produz, não, ele dá paz. Foi o que Jesus disse, não, o que foi que Jesus disse? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não é eu vou lhe dar a paz, eu vou dar a mim mesmo como paz a você. Não vos la dou como o mundo da paz. Está vendo onde a gente se engana? Não vos la dou como o mundo a dai. Rogério, eu estou com a luz a respeito de você, Rogério. Sei que você está sofrendo. Você está sofrendo, mas fique tranquilo, irmão, que você, tá certo, vai passar por isso. Hoje é o dia da sua libertação. Jesus já fez isso. No mundo tereis aflições. No mundo passais. O que eu acho lindo essa palavra que Jesus fala. No mundo passais, não é ficais. Tiago ele diz assim, ó: tende grande alegria quando passardes. O que é que o Espírito está dizendo? Que a aprovação é para a gente passar, não é para a gente ficar. Sabe quando é que a gente fica? É quando a gente quer fazer a leitura da mente e resolver as provações para a gente sair no braço natural. Se lembra daquele desfrute de Êxodo 23? Ligado a Mateus 12, da casa que fica vazia? O que é que acontece? O Senhor vem, começa circunstância na vida da gente, começa circunstância. Olhos da graça. Amém, Senhor. Estou entendendo nada, mas uma coisa eu sei, é para me tirar do cativeiro. Por quê? Porque o teu caráter é esse. O Senhor, não, ele diz assim, ó, não somos devedores à carne como se constrangido viver por ela. Por um lado, nós não somos devedores à carne, por outro lado, Deus também não é devedor à carne, ele não tem satisfação a dar. Ele tem o quê? De cumprir aquilo que ele fez por nós. Então ele chega e diz assim, ó, circunstância, não entendi. Onde é que ele diz assim, entendam e me sigam? Agora você vai ver muito, atenda. Atenda é diferente de entenda. Atenda, não se percebe que quando eu atendo sem entender, é que eu vou entender. Você lembra de Lídia? Abriu-lhe o entendimento para entender o que o Senhor, o que Paulo dizia. Você lembra disso? Emaús não sabia de nada até que o Senhor lhe abriu o entendimento das Escrituras. Por quê? Porque houve um atendimento. Qual foi a solicitação de Lídia? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aí ela soube quem era Deus.
Porque é depois, deu para entender? Então eu atendo para entender. O camarada quer entender e não atende. Porque ele acha que o suposto entender, que é o conhecimento oferecido por Satanás a Eva, é o suficiente para ele. Aí ele se ilude, aí ele vive numa relatividade da vida. Por isso que ele quebra a cara. Ele vive na experiência. Ele fez a coisa certa agora, ele acha que vai dar certo a vida toda. E onde é que está a desgraça e a malignidade da coisa? É que enquanto tiver certo, ele está lá no caminho. Lá na frente ele vai cair no buraco, porque não tem segurança nenhuma, porque ele está andando, olhando para trás, porque não é olhando para a experiência que está atrás, ele não está olhando para o fato. A fé dele não está baseado no fato, está baseado na experiência, porque deu certo, porque se der errado ele não vai. Conhecimento do bem e do mal, do certo e errado, é assim. Lembra de Marcos, ontem que a gente compartilhou? Que o Senhor curou aquele cego lá, que foi que ele viu na primeira cura? Homens como árvores. Essa é a situação da humanidade. Depois colocou a mão de novo e ele viu tudo distintamente, viu como o homem foi feito para ser criado, mas ali tem uma escolha. Então a justiça própria do Senhor é aquilo que eu não transfiro mais. É quando o Senhor chegar e disser assim: onde estás? Eu digo: eu sou esse miserável mesmo, Senhor. Martim Lutero, abrindo outro parênteses, sonhou quando ele estava para reformar a igreja, o Senhor levantar ele para reformar a igreja. Martim Lutero teve um sonho, o diabo dizendo tudo que não presta dele, usando a verdade mentira, né? Por que é verdade? Porque era. E por que mentira? Porque não fomos criados para aquilo, né? Aí quando no sonho o diabo terminou de falar, aí ele disse: eu sou tudo isso que você disse, mas você ainda esqueceu que eu sou assim, 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 assim. E saiu enumerando outras coisas que o diabo não tinha dito que ele era, sem futuro, só coisa negativa. Mas a minha justiça é o Senhor. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado? O que foi que aquele cara preparou? Obras. Porque ele vai chegar com as obras dele, o dinheiro dele, o que ele fez diante do Senhor, e diz: olha aí, Senhor, juntei tudo que eu pude, quanto é minha alma, pode ficar com tudinho que eu vou entrar. É assim? Quem é a justiça de Lázaro no seio de Abraão? Ali tem eu não sei como é do outro lado, a Bíblia diz como é que é. A justiça do outro lado que vai falar por nós é a justiça que eu vivi aqui. Quem era a justiça do cabo que estava no inferno? Se lembra? Morreu rico e foi sepultado, parte inferior. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos. Começa logo por aí. No seio de Abraão, quem era que conversava com Deus? A justiça própria. Não era assim? É a justiça com que ele viveu aqui. Era ele, a lei e os bens e as coisas. Quem era que falava para o Lázaro? Vocês viram Lázaro falar naquele texto? Quem era que falava para o Lázaro? O próprio Pai. Olha, ele não recebeu as coisas que tu tivesse, não. Ele agora está sendo consolado. E de modo prático, tenhamos esse mesmo sentimento. Que sentimento é esse? É não agir como Adão. É não transferir. Irmãos, olha, o primeiro ponto na nossa caminhada cristã, Salmo 32, dos 14 salmos masquios didáticos, é o primeiro de arrependimento. Numa caminhada cristã não tem como você caminhar se você não tiver arrependimento. Ponto. Então, quando vem uma situação para mostrar quem a gente é, a gente só tem um caminho. É isso aí, Senhor, me perdoe. Me lava com teu sangue, me supre com tua graça, tu és minha justiça. Pronto. É aquele assunto que a gente já conversou aqui. Rogério me provoca e eu explodo. Eu explodi porque Rogério me provocou, não é porque eu sou irado. Eu não trato com a ira, eu trato com a provocação de Rogério. Encubro o pecado da ira, que vai se estourar e vai ter outra vítima. Alguém vai ser, pode ser Solange, pode ser Adeus, alguém vai receber essa pancada de alguma forma e de outro jeito, e talvez pior, porque a causa não foi tratada. Então, o que é que ele diz lá? Gálatas 5. Gálatas 5, ele diz assim. Gálatas capítulo 5. As obras da carne, verso 19. Gálatas 5, 19. A obra da carne são conhecidas e são, presta atenção, e são prostituição. Vai vir circunstâncias na nossa vida para mostrar o quanto nós somos prostitutas. Prostituta não é aquela imagem de uma mulher numa esquina com a roupa sensual e que vende o corpo por dinheiro. Aquilo é um tipo de prostituição.
Aquilo é uma degradação da prostituição, mas tem a prostituição da primeira linha, digamos assim. O que é uma prostituição? Nós temos um marido. Isaías diz o que? Ele é o nosso marido. Diz também em Efésios, Salmo 45, que nós somos a noiva do Cordeiro, que nós estamos sendo ataviadas por um grande casamento que vai ser concretizado em Apocalipse. Cristo, na pessoa de Deus, tabernáculo vindo, o tabernáculo descendo, Deus com os homens, a concretização do casamento, não é isso? Quando o que é, no caso, a prostituição, é eu buscar algo fora Deus, que aqui também está incluído o adultério, que aqui também está incluído a lascívia, aqui a fornicação. Vai vir situações para mostrar o quanto a gente é prostituta, mas eu não estou lá na esquina rodando a bolsinha, então eu não sou prostituta, porque a minha leitura do que é prostituição não está de acordo com a leitura do que é prostituição de Deus. Por quê? Porque eu não leio a palavra e automaticamente eu não me julgo segundo o Espírito. E aí o que é que tem? Eu não posso localizar, identificar, me arrepender, pedir perdão, e como o êxodo que a gente falou, que o Senhor fala que quando há isso com a consciência, ele retira e se coloca dentro. E quando isso não acontece, o que é como nenenzinho? Porque ele não pode tirar aquilo que a gente não tem consciência. Por quê? Porque senão os ataques, quando vier, vai encontrar a casa vazia, ornamentada, e os ataques vão ser muito pior. Por que ele não tira aquilo? Para ficar feito um bebelô, pirulito, a vida inteira, e ali ele fica tratando, porque só tira se tiver consciência do trabalhar da graça que Deus está vindo. Se lembra de 2 Timóteo 12? Quando ele diz lá, tira, Senhor, esse espinho da carne, Deus, a minha graça te basta. Ele entendeu que o espinho da carne era para tirar o que estava de ruim nele, que impedia ele de caminhar e ver o Senhor e escutá-lo. Tornou-se cooperador e no final tinha prazer. Aí ele chega e diz, vai vir coisa para mostrar o quanto a gente é impuro, vai vir coisa para mostrar o quanto a gente é lascivo, falamos agora, o quanto a gente é idólatra, o quanto a gente fica metido com feitiçaria. Feitiçaria é igual ao pecado de idolatria, o Antigo Testamento fala. E ele diz, inimizades, o quanto a gente é desse jeito, porfias, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções. Agora, você lendo aí, se você for muito sincero, se nós formos muito sinceros diante do Senhor, a gente tem até estranheza em ler um texto desse, a gente não se acha com isso aqui. Vá para a palavra, na consciência, para você achar isso tudo dentro de você e de mim. Está tudinho, obras da carne, aqui ó. Aí eu tenho que dar um jeito nisso, para poder me sentir bem diante do Senhor. Aí não entendo o que Jesus diz, eu já resolvi. Eu já aniquilei. Você só precisa crer. Ande comigo que eu vou lhe mostrar quem você é. Não é para você se consertar não, é para você crer no que eu digo que você é. Aí você vê que não tem capacidade, e ao invés de estar querendo dar nó em pingo d'água, simplesmente perdoe, Pai. Perdoa, tem misericórdia do que eu sou. Eu não quero ficar desse jeito. Eu estou numa situação degradada. Mentira. Não vai transferir não vai dizer que é por causa de bebê, de gato, de cachorro, de papai. Não vá não. Você e eu é daquele jeito que a situação diz que a gente é. E a gente só precisa se arrepender e confessar. E tomar ele como a nossa justiça. Porque se naquela hora que você fizer a oração e você for levado para o seio de Abraão, essa justiça que vai falar por você. Desse jeito, que jeito? Mas olha como é que eu sou, como é que você é. Não, você não se arrependeu? Eu sou sua justiça. Quem vai falar por você diante do Pai sou eu, não é você não. Mas a gente tem essa alma de Gisele Bündchen, de ir para a passarela, ó Senhor como eu sou, olha Senhor como eu sou. A gente tem essa coisa de querer aparecer para Deus o que a gente não é. E Deus só quer que a gente seja o que a gente é. O filho pródigo só voltou para casa quando caiu em si. Enquanto ele viveu fora de si, vivendo aquilo que ele não era, ele se afastou do pai. Quando ele voltou a ser o que ele era, a primeira coisa, voltar para o pai, porque a nossa essência é o próprio pai. Se eu não entender isso aqui e começar agora a orar e dizer
que eu só sou assim, e o que eu tenho que resolver para poder me sentir com paz e bem, sem saber que a coisa é produzida, a gente vai se ver. Então, irmãos, eu espero, tem muito mais, tá? Muito. Esse assunto aqui, a gente tem muitos textos ainda aqui, mas eu creio que o que o Senhor queria era isso aqui. Então, se a gente sair daqui com essa consciência de buscar o Senhor na sua palavra, que a gente encontra o caráter dele para fazer um confronto conosco mesmo, a gente não vê de Cristo em nós, não é para se justificar, é para se arrepender. Ele sabe da nossa condição, ele sabe que nós somos pó. Ele só quer que uma consciência diga: Senhor, me perdoa, eu não consigo. E tomar ele como nosso tudo. E prosseguindo, esquecendo das coisas que para trás ficam, caminhando para alcançar o amor pelo qual eu fui alcançado. E aí a gente pode ter uma realidade concreta do que esses irmãos viviam. Irmãos, a gente não pode viver nessa terra baseado na experiência do Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele tem que ser o meu Deus. Eu não posso viver em função do Deus de Paulo. Eu não posso viver em função do Deus de Pedro, de João. Eu tenho que viver em função do meu Deus, que é o Deus dele. Eu preciso da fé, do fato, para ter minhas experiências com ele. Senão a vida cristã vai ser uma coisa terrível. Por isso que muitos desistem. Como é que você diz que tem um Deus e você não vê esse Deus operando em você? Como é que você tem um Deus e esse Deus não fala com você? Como é que você tem um Deus e você não vê esse Deus? Que negócio é esse que é só com os outros e comigo não? A gente está acostumado com o palpável. E precisa se autoavaliar com essa consciência, porque é a coisa que Deus mais quer para o tempo todinho, ó. Eu creio que a mão do Espírito, embora ser invisível, é cheia de calo, de tanto bater no coração da gente aqui, querendo comunhão, e a gente correndo. Então, irmão, se a gente não sair daqui com essa consciência, que esse Espírito que fazia essa coisa aqui, faz e quer fazer com cada um de nós, mas que depende de quem? Nós. Esses homens aqui deram a vida pelo Senhor. E a gente simplesmente precisa seguir nessa passa com ele, só isso. Jesus é o nosso Senhor.